Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Leonardo dos Santos Martins, sou acadêmico do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas e hoje vou estar dando uma aula resumida sobre citologia para o Enem. Bom, antes de tudo, o que seria a citologia? Bom, a citologia nada mais é do que o estudo das células, onde são estudadas células de tecidos, tanto animais quanto vegetais, e de micro-organismos unicelulares, como bactérias e protozoários. Bom, mas como surgiu esse estudo das células? Esse estudo das células surgiu a partir da criação de um microscópio óptico, onde foi possível observar e analisar essas estruturas microscópicas. Bom, mas tanto se fala-se desse estudo das células, mas o que afinal seriam essas células? A célula é a unidade microscópica estrutural e funcional dos seres vivos, ou seja, é a menor unidade funcional e a menor proporção de matéria viva num ser vivo. As células são divididas em duas classificações: as células procariontes e as células eucariontes. As células procariontes, elas geram indivíduos como bactérias e arquibactérias. Já as eucariontes são mais complexas, sua estrutura é mais complexa do que a procarionte, e elas residem nos reinos protista, plantas, fúngio e animais. Bom, acredita-se que o primeiro microscópio óptico foi criado por Han Janse e seu filho Zacarias, no final do século XVI. Mas o primeiro a fazer observações microscópicas de material biológico foi o neerlandês Van Leeuwenhoek em 1674. Bom, aqui nós temos as células eucariontes, que elas são divididas também em dois tipos diferentes de células, que são as células animais e as células vegetais, nas quais apresentam características diferentes para funcionalidades diferentes e estruturas diferentes. Bom, primeiramente, a célula eucarionte animal. Na célula eucarionte animal, nós podemos observar a presença de lisossomos, ribossomos, membrana plasmática, citoplasma, retículo endoplasmático rugoso, peroxomos, núcleo, retículo endoplasmático liso, centríolos, mitocôndrias e aparelho de Golgi. Bom, vamos dar início falando sobre as células procariontes. Bom, basicamente, a estrutura de uma célula procarionte é formada por pílulos, ribossomos, cápsula, parede celular, flagelo, nucleóide ou DNA e uma membrana plasmática. Bom, primeiramente, vamos falar sobre os pílulos. Nós podemos observar os pílulos, e os pílulos eles são responsáveis pela fixação da bactéria no meio. Foi dito anteriormente que as células elas formam alguns seres unicelulares, como por exemplo as bactérias. E essas bactérias elas necessitam se fixar no meio, e esses pilos são responsáveis por essa fixação. Além dos pilos, nós temos os ribossomos, que é a estrutura responsável pela produção de proteínas. Como assim? Os ribossomos eles realizam síntese proteica. Essa síntese proteica gera proteínas. E essas proteínas elas são responsáveis por regular alguns processos vitais das células, até em defender as células de agentes externos ou internos e reparar danos nas células, e além de regular algumas funções hormonais da célula. Nós podemos observar também a cápsula, que é responsável pela proteção da célula contra a fagocitose e desidratação. Ela reveste a célula externamente. Nós também temos a parede celular, que ela confere forma à célula, ou seja,
Sem a parede celular, as células apresentariam uma forma desregular. E essa parede celular, ela vem para dar forma para a célula. Nós também temos a parede celular, nós temos também o flagelo, que é responsável pela locomoção. Eu disse que as bactérias são seres unicelulares. Além de fixar, eles precisam se locomover também. E essa locomoção é realizada pela ajuda de um flagelo. Nós também temos o nucleóide, ou DNA, que carrega as informações genéticas da célula. E nós ainda temos a membrana plasmática, que controla a troca de substâncias da célula com o meio interno e o meio externo. Ou seja, entrada e saída de nutrientes, de água e etc. Bom, vamos falar aqui sobre a funcionalidade das organelas das células animais. Bom, primeiramente, nós temos os lisossomos, que são responsáveis pela fagocitação de alguns elementos e algumas moléculas e ou outros micro-organismos que a célula fagocita, como, por exemplo, células de defesa, que fagocitam alguns micro-organismos nocivos para o corpo, e esses lisossomos são responsáveis pela fagocitação desses organismos. Nós temos os ribossomos, que assim como nas procariotas, eles são responsáveis pela formação de proteínas que conferem funcionalidade às células. Nós temos a membrana plasmática, que é a que reveste a célula animal e dá forma para ela. Temos o citoplasma, que é um meio aquoso que fica dentro da célula, e ele é responsável, e é onde fica essas organelas. Nós temos o retículo endoplasmático rugoso, que juntamente com ribossomos e o complexo de Golgi sintetizam proteínas. Nós temos os peroxissomos, que são responsáveis pela erradicalização de radicais livres, ou seja, radicais livres que poderiam prejudicar as células. Esses peroxissomos são responsáveis pela digestão e pela retirada deles. Nós temos o núcleo, que é o material genético da célula, o mais importante dentro de uma célula. Nós temos o retículo endoplasmático liso, que é responsável pela inativação de substâncias tóxicas para o corpo. Uma curiosidade é que células do fígado elas são ricas em retículo endoplasmático liso, pois sua função é desativar esses elementos químicos ou tóxicos que fazem mal para o corpo. Por isso eles são super desenvolvidos em células do fígado. Nós temos as mitocôndrias, que são as usinas elétricas das células, responsáveis pela geração de energia das células através do ciclo de Krebs e algumas funções bioquímicas. Nós temos os centríolos, que são responsáveis pela separação celular, eles auxiliam na divisão celular. E nós temos aqui o complexo de Golgi, que, como já foi falado anteriormente, eles sintetizam proteínas. As proteínas são formadas no retículo endoplasmático rugoso, com a ajuda dos ribossomos, e que nós podemos observar ribossomos na parede do retículo endoplasmático rugoso. E essas proteínas recém-criadas são enviadas para o complexo de Golgi, onde ganharão funcionalidade. Aqui nós temos a célula eucariótica vegetal, que apresenta uma membrana plasmática, assim como a célula procariota e a célula eucariota animal. Nós temos os ribossomos, que são responsáveis pela formação de proteínas. Nós temos a parede celular, diferentemente dos outros que não apresentam, a parede celular ela dá rigidez para a célula. Nós temos o citoplasma, que é o meio aquoso, onde as outras organelas ficam mergulhadas. Aqui, diferentemente da célula animal, apresenta-se vácuo, um vácuo grande, onde armazena grande quantidade de água. E a célula, a cor das plantas, elas devem-se à cor do líquido que há dentro do vácuo.
há pigmentos nessa água e essa água ela vai dar cor para a célula. Nós temos aqui também a presença de mitocôndrias que geram energia, não são a principal geradora de energia da célula vegetal, mas elas também geram energia. Temos os peroxissomos, que como já foi dito anteriormente, eles são erradicalizadores de radicais livres. Temos o núcleo, que contém o material genético da célula. Retículo endoplasmático, que nós não temos a divisão de retículo endoplasmático liso e rugoso. Temos os cloroplastos, diferentemente da célula animal, que não apresentam esses cloroplastos. Aqui eles são a principal fonte de energia da célula vegetal, que geram energia através de processos bioquímicos, inicializados pela radiação solar, pela incidência de luz. Temos o complexo de Golgi, e como já foi dito anteriormente também, eles são responsáveis pela formação de proteínas que dão funcionalidade à célula. Então aqui nós podemos observar as diferenças entre a célula animal e a célula vegetal, com a presença de um vácuo, de váculos. A célula vegetal também apresenta cloroplastos. Nós também podemos observar aqui que tem a parede celular, aqui na célula animal não contém parede celular. E também na célula animal nós podemos observar os centríolos, que não conseguimos observá-los aqui nas células vegetais, além de podermos observar a diferenciação de retículo endoplasmático rugoso e o liso, que aqui na célula vegetal nós não temos. Bom, para finalizar a aula, eu trouxe aqui uma questão do Enem de 2016, que diz assim: as proteínas de uma célula eucariótica possuem peptídeos sinais, que são uma sequência de aminoácidos responsáveis pelo seu endereçamento para diferentes organelas. De acordo com suas funções, um pesquisador desenvolveu uma nanopartícula capaz de carregar proteínas para dentro de tipos celulares específicos. Agora ele quer saber se uma nanopartícula carregada com uma proteína bloqueadora do ciclo de Krebs é o ciclo que ocorre dentro de mitocôndrias, que é responsável pela formação de energia, bloqueadora de ciclo de Krebs, ou seja, vai bloquear o ciclo de Krebs in vitro. É capaz de exercer sua atividade em uma célula cancerosa, podendo cortar o aporte energético e destruir essas células. Ao escolher essa proteína bloqueadora para carregar as nanopartículas, o pesquisador pode levar em conta um peptídeo sinal de endereçamento para qual organela. O que a pergunta quer saber? Ele quer saber para qual organela ele deve enviar esse peptídeo sinal para que ocorra a paralisação do ciclo de Krebs. Aqui nós temos como opções núcleo, mitocôndria, peroxissomos, complexo golgiense e retículo endoplasmático. Como nós acabamos de estudar, a organela responsável pela energia, ou onde ocorre o ciclo de Krebs, é na mitocôndria. Então, se ele enviar esse peptídeo sinal, que vai bloquear essa geração de energia através do ciclo de Krebs, para a mitocôndria, ocorrerá a falta de energia na célula, ocorrendo a sua destruição. Então, no caso aqui, a resposta correta seria a mitocôndria. Bom, espero que todos tenham entendido, espero que eu tenha conseguido passar alguma coisa para vocês. Falta muito pouco tempo para a prova a prova do Enem, onde vocês farão as questões sobre ciências da natureza. Eu queria desejar a todos uma boa sorte e é isso. Até mais. Falou.